Ô, Nicolas, antes de começar, o João já tá aí? Ou nem? Mano, ele não tá ainda não, mas pode começar, cara, sem problema. Beleza. Tá, pessoal, para não ficar demorando muito mais, então a gente vai começar. Bom, prazer para todo mundo, meu nome é Diego, eu sou membro do FEADEV, eu vou estar abrindo aqui com vocês a apresentação, entre aspas, institucional do DEV. Calma aí. Tá aí o conteúdo, caso para vocês irem lendo já, mas a ideia é que isso aqui seja muito menos uma apresentação, uma exposição, mas uma conversa com todo mundo, tá? O slide é mais para nortear, a gente quer que tenha muito mais interação da gente com vocês fazendo perguntas e a gente respondendo, do que só fala da gente, tá? Então, não é para levar muito tempo. Então, logo de cara, a primeira pergunta que a gente quer responder, né? O que a gente é, o que nós somos? Bom, a gente é uma entidade estudantil, né? E para aqueles que não estão muito familiarizados com o termo, o que é uma entidade, pode ser muito abstrato, né? Pode não significar muita coisa, mas a gente entende como um grupo de estudantes que se juntou para resolver algum problema e tem um objetivo único, né? Então, nesse caso, uma frase que a gente gosta muito de utilizar, que resume muito bem a gente, nós somos uma entidade estudantil que busca unir o mundo dos negócios ao universo da programação. E aqui vale um asterisco, uma observação, porque nós não somos programadores, cientistas da computação que gostam de economia, que gostam de administração, contabilidade ou atuárias. É pelo contrário, nós somos economistas, contadores, administradores e atuários que gostam de programar, que usam a programação para tornar o seu trabalho mais eficiente e melhor. Então, o que nos move, né? Quais são os valores que nos movem? Acho que o primeiro, assim, que a gente identificou logo de cara é que, pô, permeia todo mundo, todos os valores permeiam todo mundo, mas o mais forte da gente é esse valor de querer aprender para ensinar e ensinar para aprender. Porque Opa, o Anzi está falando que ele não está ouvindo. Minha voz está saindo ok aí, Nicolas? Tá, né? Tá saindo aqui. Tá, show. Cada um te ouvir bem. Tá. Então, esse valor de que mais nos move, né? Então, querer aprender para ensinar e ensinar para aprender. Outro valor que é muito forte na gente é a questão da transparência. Desde o começo, a gente sempre foi muito transparente um com o outro, seja nas opiniões, seja nas atitudes, nas discussões. A gente sempre quer ser mais transparente um com os outros e também com a comunidade afora, né? Então, nesse sentido, outro valor que é muito forte da gente é a questão de ser open source, ou seja, criar conteúdo, criar coisas que sejam abertas para todos e de graça, né? E, por fim, esse sentimento de dono que a gente carrega com a gente, de que a gente vê que as coisas que a gente faz trazem resultado para a entidade e a gente sabe que aquilo é responsabilidade nossa, sabe? Que a gente tem uma pitadinha de que, pô, tudo isso que está virando, a gente sabe que, pô, no fundo, quem fez fomos nós. Mas como que a gente faz tudo isso? Como que a gente transmite esses valores em ações? Basicamente por meio da disseminação de conhecimento, né? E a gente faz isso pela nossa atividade principal, que são os grupos de estudos. É o core do nosso negócio, né? Então, eu vou passar brevemente um pouco da nossa história. No finalzinho de 2018, 2019, a gente começou como um grupo de estudos de amigos da mesma sala que tinham interesse em aprender a programar. A gente era entusiasta da programação nesse sentido. Só que não tinha nenhum grupo, não tinha nenhum amparo da faculdade para ajudar a gente. Aí, meio que a gente se juntou por conta e começou a estudar. Só que aí a gente foi percebendo que outros amigos, e muitos amigos, sentiram o mesmo desconforto de que, pô, eu quero aprender a programar também. Então, a gente percebeu que o problema era muito maior. Aí a gente foi validar essa ideia. Até que ponto isso é verdade? Aí a gente fez uma pesquisa de ambiente. E, pô, a gente teve mais de 300 respostas nesse Forms que a gente lançou. E o que a gente percebeu é que, pô, tem uma demanda enorme por aprender programação dentro da FEA. E aí a gente pensou, tá, o que a gente pode fazer, então? Aqui a gente já percebeu que a gente tinha que virar uma entidade, não poderia ser só um grupo de estudos. Então,
nesse sentido, a gente virou uma entidade, a gente se reuniu, a gente se propôs a fazer um curso para a galera da fé em 2019, quando a gente ainda estava tendo aula presencial. E, pô, a gente teve mais de 160 inscritos para esse curso, só que um problema é que a gente só tinha uma sala para 40 pessoas, então a gente teve que selecionar quem ia fazer ou não. Mas, de novo, no fundo foi aberto o nosso curso. E também teve a aula magna, quem abriu esse nosso curso foi a nossa mentora, ela é COO, ela é head de operações de uma boutique de investimentos que, pô, ela sempre esteve com a gente desde o começo. Nesse ano já, com a quarentena, a gente teve que dar uma adaptada, a gente não conseguiu adaptar logo de cara o curso para o formato online, logo de cara, né? Então, a gente decidiu fazer workshops e aulões para aqueles cursos que têm programação na grade, mas que precisavam de ajuda. E, pô, isso daí já somou mais de 2.000 visualizações no nosso canal no YouTube, no geral. Isso em um semestre só. Então, a gente viu que, pô, tem uma aderência muito grande das pessoas por esse tipo de conteúdo. Tá? E, por fim, a gente também está fazendo agora campanhas, em especial o Her.dev, que a Isa, diretora de marketing, vai falar um pouco mais para frente, e é uma campanha de conscientização para tirar esse pensamento de que, pô, só homem programa, isso daí é uma coisa só de homem, uma coisa nichada, tipo, é uma ideia que não tem nenhum sentido, sabe? É totalmente fora do normal, a programação, ela é um negócio democrático para todo mundo. Então, e isso é um negócio que também está gerando, e por causa disso, está tendo muito engajamento nas nossas redes sociais. Porque, pô, foi a campanha que a gente teve maior engajamento, tanto do nosso público nas redes sociais, como de professores. Aí, logo mais para frente, vocês vão ver que, mais para frente, nas redes sociais, a gente vai ter algum conteúdo já relacionado nesse sentido. Aqui tem 2 GIFs mostrando, pô, a aula magna e o nosso curso. Então, para vocês verem que não é mentira, não é bobagem, a gente conseguiu encher essas salas. Então, tem muita gente interessada, tá? E agora eu vou passar para o que interessa mesmo, o core do negócio, que são as áreas de estudos. Então, a gente representa por esse diagrama de Venn aí, porque a gente sente que uma ideia que é muito forte é que todas as áreas de estudo, elas se tangenciam até certo ponto, né? Então, tudo tem alguma coisa que se relaciona. Hoje, a gente tem as áreas de estudo de inteligência artificial, estatística em R, finanças quantitativas, e também nós já tivemos áreas de estudos de web scraping, e também vamos ter áreas de estudos de front-end, né, para fazer o site do dev. Então, esse último círculo representa isso, que as áreas não são engessadas, a gente é muito flexível com relação a isso. Quando a gente quer, pô, tem muita gente querendo estudar, então a gente vai lá e faz. Aí eu vou passar a palavra agora para o Nicolas, o líder da área de inteligência artificial. E aí, galera, beleza? Só mais para dar uma palhinha para vocês aí do que é a área de inteligência artificial, né? O que a gente está estudando, né, como é que está funcionando atualmente. Mas, assim, basicamente, né, inteligência artificial, ele estuda, né, ele é um estudo sobre a inteligência de agentes, né, onde esse agente, ele está dentro de um ambiente, né, seja, tipo, por exemplo, né, uma rua, se for um carro automático, né, seja, por exemplo, a bolsa de valores, se você pensar, né, em um robô, né, de trading, né. E a questão é que ele quer otimizar essa racionalidade desse agente, né. E, assim, dentro da inteligência artificial, basicamente, né, tem várias áreas de estudos, né, vários segmentos, linhas, mas, assim, a ideia principal da inteligência artificial é replicar comportamentos humanos, como, por exemplo, a aprendizagem, complementa a sensação, né, o sentido, a percepção e etc., né, e basicamente é isso, bem simplificadamente. Se puder passar, eu acho, para a próxima aí. E aí, basicamente, né, o que a gente está fazendo, né? Nossa ideia é pegar esse conceito, né, de inteligência artificial, essa parte, né, especificamente que a gente está estudando agora, aprendizado de máquina, e aplicar em situações dentro da fé. Então, poder aplicar em marketing, com pesquisa de clientes, poder aplicar em atuária, poder aplicar em contabilidade, etc. Então, a gente conseguir trazer essa área de inteligência artificial, que, assim, atualmente, né, não tem tantas aplicações, né, tão voltada, né, quando você fala, você não pensa numa área de negócios, pensar algo muito mais para engenharia, a gente poder aplicar nessa área nossa, né, que faz mais sentido para a gente. E atualmente, a gente só falando como a gente começou,
a gente acabou começando estudando, né, bem o conceito geral, o que é IA, a gente passou por uma série de aprendizados, etc. E aí a gente acabou, por exemplo, né, algoritmos de busca, que eu falei, né, aprendizado de máquina. E aí a nossa primeira iniciativa, assim, do grupo para fora, foi a gente fazer um workshop, né, de KNN, que é basicamente, foi o que eu falei, um algoritmo de busca, né? A ideia dele é basicamente classificar um banco de dados, né? Então, por exemplo, assim, do nosso workshop, o que foi? A gente queria descobrir quais que eram os alunos de universidades que provavelmente teriam um salário muito bom no futuro da sua carreira, com base em algumas notas que eles tiveram durante a vida toda, né? Desde o ensino médio até as notas da faculdade. E aí agora a gente está se aprofundando numa área específica, né, dentro de inteligência artificial, que é o chamado de aprendizado de máquina, né, que é mais especificamente o deep learning. Que é essa questão que eu falei, do robô, né, da programação, conseguir replicar essa ideia de aprender que a gente tem e aplicar isso a situações de dados, né, com uma grande quantidade de dados. Puder passar, Eloy, por favor. Aí só explicando como é que funciona tá funcionando as nossas reuniões, como é que está funcionando mais ou menos o grupo de estudo, né, no dia a dia. A gente acaba fazendo uma reunião por semana, de 1 hora, onde a gente discute, né, temas que a gente está estudando durante a semana, ou programas que a gente acabou codando, e a gente se baseia todo esse conhecimento, né, todos esses exercícios que a gente faz, geralmente em algum curso que a gente analisa, né, que a gente acha que ele tem um conteúdo, né, uma qualidade muito boa, e a gente vai seguindo ele aos poucos como mais uma direção para a gente, né, não que seja algo tão fixo, e aí a gente vai fazendo essas reuniões e exercícios que a gente traz de forma extra, né. Mas eu acho que, assim, bem resumidamente é isso. Eu não quero ficar me enrolando, mas para poder passar a voz para vocês também, para o resto dos membros. Mas é isso aí, Lodge. Tá, show. Agora passando um pouco para a área de finanças quantitativas, ela surgiu a partir de um desafio que a gente viu de uma asset quantitativa chamada Quantamento. Então, ela queria fazer um desafio com entidades do país inteiro para fomentar esse tipo de conhecimento nas universidades, né? Então, foi aí que surgiu. E basicamente, como a gente se reúne, como que funciona a dinâmica do grupo, assim como os outros grupos, a gente se reúne uma vez por semana, normalmente em 1 hora, gira em torno de 1 hora a duração, e muito do nosso conhecimento, óbvio, vem da gente compartilhar um com o outro, mas a gente está usando bastante fontes como os livros, né? Então, aí tem 3 exemplos de livros que a gente se inspira. O primeiro mais técnico, os outros 2 mais para dar intuição do negócio, mas é basicamente isso. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Eu me chamo Guilherme e vou falar um pouco para vocês do que a gente vê no grupo de R-Stats, né? Ele é o grupo mais recente, é o último grupo que a gente acabou formalizando. E, assim, a ideia que a gente tem de aplicar nele são os conceitos de estatística utilizando essa linguagem, né? Então, assim, a gente se vale da plataforma do DataCamp, que é uma plataforma de aprendizado de programação e tal, e com os cursos voltados para estatística aplicada. Então a gente faz eles, a gente discute nas reuniões semanais, a gente vai aplicar isso para mais base de dados reais, assim, que a gente encontra pela internet. E, assim, a gente tem meio que um rumo para o final, assim, que é encaminhar a econometria, né? Então, a gente quer começar com os conceitos mais básicos de estatística, com distribuição, com essas coisas que a gente vê, assim, no começo, e ter um rumo que seria essa econometria, regressão e esses conceitos um pouco mais complexos, assim. Passo para o próximo aí. E aí, beleza? Tudo bem? Se alguém não estiver me escutando, me dá um salve aí, mas boa tarde para todo mundo. Boa, beleza. Então, o grupo de web scrapping foi um grupo que existiu durante alguns meses no FEADEV, aqui no FEADEV,
E a gente produziu o desafio do Banco Central, que foi, até hoje na verdade, o nosso workshop mais assistido no nosso canal no YouTube. Atualmente o grupo não está mais em atividade, atualmente o grupo não existe mais, mas eu achei legal mostrar um pouco o que a gente fez no grupo e mostrar um pouco o que é web scraping como um aspecto da programação. Então, se fosse para definir de maneira simples o que é web scraping, eu acho que eu definiria como a prática de coletar dados da internet de forma automatizada, podendo usar uma API ou coletar dados do código do site e estruturar, devolver esses dados de uma forma estruturada, no formato que você deseja. Por exemplo, XLSS, CSV, JSON, formatos de preferência do criador do código. Os desafios que a gente fez, eu acho que é interessante comentar o desafio do Banco Central. Nesse desafio, a gente criava um script que entrava em contato com a API do Banco Central, a CGS, a API do Sistema Gerenciador de Séries do Banco Central. Só para explicar, a API é um conjunto de funcionalidades dentro de um programa, normalmente um website, que permite a comunicação desse programa criado com um programa de terceiros. Então, basicamente, a API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para facilitar a troca de dados e informações entre um programa e um outro programa qualquer. Então, por exemplo, a API do Banco Central facilita a troca de informações que o Banco Central armazena. E nesse desafio do Banco Central, vocês podem ir lá no nosso site e assistir. A gente pegava uma série qualquer, a gente inseria um código de uma série do Banco Central, e o script devolvia para a gente um data frame em Python. Além disso, eu queria comentar um pouco uma aplicação prática do web scraping. E para aqueles que fazem economia, eu acho que vocês já devem ter escutado falar do índice de certeza econômica da Fundação Getúlio Vargas. É um índice relativamente importante. E esse índice, ele é usado construindo o web scraping. Então, o web scraping tem uma importância muito grande, tanto na economia quanto na ciência de dados. E é isso. Obrigado. Oi, gente. Meu nome é Isabela e eu vou estar falando um pouquinho, então, da nossa... começando, né, as áreas administrativas. No FEADEV, a gente tem a área de marketing, e só para contextualizar um pouco, marketing é um processo que a gente agrega valor a uma marca, né, seja com posicionamento, com divulgações. Então, eu vou falar um pouquinho, né, as responsabilidades da nossa área. Os grupos de estudos produzem, né, os conteúdos, seja por workshop, seja por artigos, e eles tornam isso público. E essa notícia, assim, essa informação tem que chegar até vocês, e essa é a nossa missão. Então, a gente faz a divulgação, né, a gente tem esse contato, cria essa rede através das nossas redes sociais, e também a gente cuida da imagem do dev, né, seja com os templates, com a identidade visual, para dar a cara da entidade. Deixa eu ver. E tudo isso a gente estudou um pouquinho antes, a gente teve acesso a alguns PDFs para a gente estar desenvolvendo algumas estratégias, né? Para que o que a gente está fazendo dentro da entidade chegue até vocês. E aí é isso, vocês estarem vendo nossos stories, assistindo os nossos vídeos no canal, acompanhando as nossas atividades. Então, tudo isso cabe a gente estar tendo esse contato. E também a gente tem, assim, 2 redes sociais que a gente mais usa, que é o Instagram e o LinkedIn, e a gente procura direcionar essas redes sociais. Então, o nosso público-alvo. Para vocês, feanos, a gente acaba utilizando mais o Instagram e também um pouco o Facebook, mas a gente busca, porque é importante para a gente também ter contato com institutos, com empresas, e a gente vai mais numa frente do LinkedIn. Aí muda um pouco o linguajar, muda um pouco a abordagem, e tudo isso é muito pensado por nós, né? Desde da criação da arte, a gente também não só divulga, mas a gente cria conteúdo também para alimentar nossas redes sociais. E pode passar um pouquinho, Lodi, só para... Eu coloquei uns exemplos aí, um pouco da nossa identidade visual,
A galera ali bate o olho, sabe que é relacionado ao FEADEV. Textos também com a gente, com a nossa equipe. O nosso time atualmente é formado por 5 pessoas. A gente tem reuniões semanais de 1 hora para estar trazendo alinhamento, né, entre os membros do que a gente tem feito. E só agora falando um pouco aqui da campanha HerDev, assim, o marketing ele acha super importante, né, a gente acha super importante ter esse posicionamento e criar projetos, né, criar campanhas. Aí depende muito da demanda da entidade. A gente viu que, assim, é óbvio, é claro, a programação ela sofre muito com os padrões vigentes, e um desses é o gap, né, que a gente chama, entre homens e mulheres no mundo da programação. Isso é muito refletido na entidade, eu sou a única garota, né, de membro, e a gente quer mudar essa realidade. Então, a gente começou a estruturar aí, de um mês para cá, todo um projeto com várias frentes de ações para a gente tentar, pelo menos, né, no âmbito da fé, mudar essa realidade. E aí surgiu o HerDev, que como o Lottie falou, né, no começo, está trazendo muito engajamento e tem deixado a gente bastante feliz. Acho que da minha parte é isso. Bom, agora, assim, passar bem por cima, né, tipo, que eu sou presidente da entidade e o Felipe Manzi é o vice-presidente, só que ele não pôde estar presente aqui, que ele tá com conjuntivite. Assim, ele tá no nosso chat, né, e tudo, mas tá difícil dele apresentar. Então, assim, passando bem por cima, tipo, a ideia nossa é garantir o funcionamento da entidade, né, então, assim, como é praxe da presidência, se tudo der certo, assim, o menor mérito é o seu, mas se algo der errado, a culpa é sua, porque você poderia ter ajudado mais alguém a ter feito aquilo. Então, assim, a gente tem que garantir que todas as áreas estejam funcionando, que os membros, sim, estejam engajados, que as áreas tenham seus projetos e tal, que a gente tem que pensar nos próximos passos, né? Então, assim, onde que a entidade quer estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses e tal, e tentar traçar isso junto com os diretores para ver, óbvio, sempre ouvindo eles e todos os membros, de onde que a gente quer estar daqui no futuro, né? E agora a vice-presidência com o Manzi está especialmente voltada para a área assim, mais jurídica da nossa entidade. Assim, a gente está transformando ela numa entidade de verdade, assim, né, tipo, com todo aquele trâmite jurídico e tal. Então, no momento, ele é o que está responsável por isso, pela essa institucionalização do Dev em si. Sou eu agora, né? Vocês estão me ouvindo? Bom. Sim. Estamos ouvindo. Meu nome é Felipe, eu sou um dos membros que estava no grupo de estudo, que o Lottie comentou, e eu sou o responsável pela área de cursos e capacitação dos membros. Basicamente, o que a gente fez no ano passado, a gente fez uma tentativa de curso do básico ao mais complexo, e teve as inscrições que o Diego comentou, e a ideia era fazer isso de novo esse ano. A gente já estava até conversando com a coordenação do curso de economia, que a gente tomou uma proximidade muito grande nos últimos meses e no final do ano passado, e a ideia era tornar isso até um curso oficial, que desse créditos para os estudantes que pegassem o curso, e a gente ia fazer o curso em 2 módulos. Ia ser o primeiro curso básico assim, de programação, quem não sabe nada, não sabe lógica, não sabe nem o básico, assim, e a pessoa ia sair e ver esse básico, e o segundo módulo, que seria no segundo semestre, a pessoa ia aprender técnicas mais avançadas de trabalhar com dados, com inteligência artificial, métodos estatísticos. E a ideia da área de curso e capacitação é basicamente a gente estar sempre pegando essas informações que o pessoal vê no grupo de estudo, que a gente está aprendendo, transformar em algo palatável e devolver para vocês. É uma área que todo mundo aprende muito, porque muitas vezes você não... Por exemplo, o vídeo do Banco Central foi um desafio que a gente levou para o grupo de web scraping. Aí o pessoal aprendeu no grupo e depois foi levado, pô, isso é interessante fazer uma aula sobre isso, e a gente fez o vídeo. O modelo que a gente está usando agora é um modelo de workshops com pré-requisitos.
que esse modelo é? A gente pega alguma temática específica, por exemplo, extrair dados do Banco Central. E aí a gente destrincha ela e pensa como ensinar e como que o aluno da FE seria interessante ele saber ter essa habilidade especificamente. A gente pensou em fazer o curso do básico ao complexo, só que não faria muito sentido agora à distância fazer isso, porque você tem vários cursos assim na internet, no YouTube, no Coursera, enfim, em qualquer lugar que você pode procurar. A diferença do nosso curso do básico ao complexo era que seria presencial, então a gente estaria ali conversando. Então, esse modelo de workshop que a gente está usando, na verdade, a gente estuda essas demandas que os alunos têm, prepara um conteúdo e devolve. Então, quem estiver trabalhando nessa área, mesmo que não domine especificamente, a gente vai abordar vários temas. Uma coisa que a gente preza muito, que o Diego também falou no início, é a liberdade de informação, o código livre, as pessoas terem acesso a essa informação, por isso que eu coloquei aí o Git, coloquei o Sci-Hub aí também, entendeu? E a ideia é a gente ter mais conhecimento, as pessoas tenham mais acesso a conhecimento, democratizar mais esse conhecimento e que não esteja restrito ao grupo em todos os aspectos. Isso comentando também o que a Isa falou, né? Que a gente não tenha só homens fazendo, programando, como é um vício que se encontra também em outras entidades da USP. A gente quer que o conhecimento de programação seja democratizado e que as pessoas do negócio tenham acesso a esse conhecimento. Então, em capacitação e curso, a gente tenta pensar em formas de trazer esse conhecimento, tanto para os membros da entidade, quanto para as pessoas de fora. Boa noite, tá me ouvindo? Vai, João. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, eu estou na direção do RH do FEADEV, e para começar a falar sobre o RH, eu queria falar, sobre 2 náufragos que tiveram em 1864, nas ilhas de Auckland, que é umas ilhas lá da Nova Zelândia, e um náufrago se deu bem e outro náufrago se deu mal, para resumir toda a história. E aí tem um cara que pesquisou sobre isso e acabou trazendo essa história e explicou os motivos de um náufrago ter se dado bem, né, todos os membros terem sobrevivido, e do outro náufrago que tinha 15 membros e só 3 sobrevivendo. Por que um deu errado e outro deu certo, né? E grande parte disso a gente vai ver por motivos de capital humano, né? Então, um náufrago tinha uma boa liderança, os náufragos eram amigos, trabalhavam em equipe, esse tipo de coisa. Para quem quiser saber mais, assim, eu só vou fazer a indicação, é um livro chamado Blueprint, Os Origens Evolucionárias de uma Boa Sociedade, e isso também acho que se aplica em qualquer tipo de instituição, por isso que o DEV tem uma direção de recursos humanos, né? Porque capital humano é super importante, a gente está da fé, a gente entende isso, a gente aprecia isso, tanto é que grande parte dos nossos empregos são empregos que valorizam o capital humano, e dentro do FEADEV também não tenho o que negar que o capital humano é uma das coisas mais importantes, então por isso uma direção de RH. E aí a gente trabalha com 2 frentes, né? Uma frente de gestão mais pessoal de competências e outra uma frente de gestão de desempenho, para ver se o grupo inteiro está desempenhando bem, ou como está cada direção e cada pessoa. Basicamente, essa área está sendo estruturada hoje, nesse ano, e a gente está atuando com essas 2 frentes, e grande parte dos trabalhos é principalmente marcar reuniões, marcar reunião com o dev no geral, aí cria pauta e conversa, e grande parte das coisas que são feitas, são tocadas para frente, são com essas reuniões. Atualmente a gente faz uma reunião geral a cada 2 semanas, que é a função do RH, marcar, criar pauta, marcar reuniões individuais, conversar com cada pessoa, entender cada pessoa é diferente, cada membro do Dev é diferente, e aí, entendendo essas diferenças, você consegue alocar, consegue criar projetos que aproveitem as competências de cada pessoa. Fora as reuniões, eu também faço vários formulários, faço várias análises, avaliações para o pessoal fazer crítica anonimamente, para fazer sugestão, e para a gente conseguir evoluir esse tipo de coisas. Avaliações, aí tem mais ou menos um ranqueamento, mas na verdade eu acabo só anunciando quem foi melhor, para a gente dar o mérito ali de quem foi a pessoa que mais se desenvolveu, que mais trabalhou, esse tipo de coisa. Muitas das coisas estão sendo desenvolvidas
estão em desenvolvimento, então quem for entrar no RH vai estar junto com esse desenvolvimento da área. Atualmente eu tenho um conteúdo da Kenobi para a gente desenvolver os membros. Eu acho, aí já fazendo também ali um pouco de propaganda do RH, eu acho bacana, porque teoricamente são poucos os cursos que veem isso na fé, alguns vêm e ajudam bastante, principalmente administração, outros não, e se tratando de uma entidade de programação, a gente desenvolve muito a capacidade técnica de programação, mas é importante também desenvolver habilidades comportamentais, e aí é a função do RH fazer isso com o pessoal, né, para a gente conseguir tanto desenvolver quanto alocar melhor. Isso é de recursos humanos, mas aí, já passando para o próximo slide, um dos nossos trabalhos também é o processo seletivo, né? O processo seletivo ele é feito por uma comissão de processo seletivo, mas ele é capitaneado principalmente pelos recursos humanos, né? Porque está se tratando aí da entrada do pessoal. E aí, já falando um pouco de processo seletivo para vocês, eu vou contar um pouco da nossa estrutura do processo seletivo. A primeira fase vai ser um teste de interesse, né? Que a gente vai querer saber um pouco sobre vocês. Quem se inscreveu vai receber no e-mail uma planilha de instruções sobre como vai ser a primeira fase, e aí vocês vão entrar na primeira fase. A segunda fase vai ser um case individual, vocês vão ter que desenvolver esse case, e basicamente esse case vai ser trabalhado como se fossem 2 fases, e aí ali tem essa terceira fase, né? Então, inicialmente, vocês vão fazer esse case individual, a gente vai estar proporcionando material para vocês, a gente vai estar dando o apoio, o que a gente quer que ver vocês ali desenvolvendo o case. E depois vai ter um case também em grupo. E aí, quem passar aí por todas as fases, vai ter uma quarta fase que vai ser uma entrevista. E aí não tem muito segredo, né? É uma entrevista mesmo, para a gente confirmar algumas coisas que a gente viu, para a gente perguntar outras coisas. E aí sim, a gente ter ali quem acho que a gente vai querer que esteja no dev também, etc e tal. Bom, essas são as fases do processo seletivo. É muito importante vocês terem vindo nessa reunião, porque vocês vão conhecer um pouco mais da gente e provavelmente ter um pouco mais de noção em cada fase ali para mandar bem, e espero que vocês tenham sorte. Mas aí, beleza, a pessoa passou pela quarta fase e entrou no dev. Aí a gente vai ter um período de capacitação. Basicamente, a gente não vai pegar só pessoas que programam, vai ter gente que não programa e quem programa, e cada pessoa vai ser tratada de uma forma. Então, tipo, os que programam, eles vão ser tratados de alguma forma, e os que não programam de outra. Para explicar esse período de capacitação, a gente vai criar um grupo de estudos básico, né, passando por Python básico, e esse grupo de estudos vai seguir muito a linha do que outros grupos de estudo que vocês já viram estão seguindo. Então a gente vai ver aí toda semana a gente vai ter um cursinho para fazer, que está disponível na internet. A gente vai fazer esse curso, vai se reunir, vai conversar, e vai ter ali pessoas nesse grupo de estudos básico com vocês, para dar o suporte, para tirar dúvida, para fazer os desafios. E para quem já programa e não quer fazer esse curso básico, eu sou bom, e pelo que eu vi dentro desse curso básico, eu já sei de tudo, eu quero entrar em um grupo de estudos. Cada grupo de estudos ali vai ter como se fosse uma mentoria. Então, para você entrar no grupo de estudos, você vai ter que desenvolver alguns projetos, vai ter que estudar algumas coisas. E caso a gente entenda que você já está no nível ali que dá para acompanhar o grupo de estudos, e você desenvolveu ali o case, você já começa a integrar o grupo de estudos, já começa a trabalhar junto, fazer os desafios juntos, participar das reuniões junto. Vai ter também o suporte para quem está querendo entrar nesse grupo de estudos, e para a gente conseguir fazer com que vocês trabalhem bastante. Esse é o período de capacitações, e falando também sobre as capacitações, além dos grupos de estudos, tem as capacitações dentro das próprias áreas, né? Então, quando você vai para a área que eu falo administrativa, quando você vai para uma área administrativa, você vai ter uma capacitação interna ali para conseguir desenvolver o trabalho. Dentro do RH a gente tem um conteúdo, material, cada área vai ter um material ali que vocês vão ter que aprender para a gente conseguir trabalhar junto, o que vai ser muito bom, porque aí tem um desenvolvimento tanto da programação, quanto um desenvolvimento ali dentro da sua área administrativa. Passando para o próximo. Agora já é o último slide, e
Uma coisa que a gente acha muito importante deixar claro aqui é que, acima de tudo, a gente é muito amigo e, pô, a gente é praticamente uma família. E não é só trabalho, não é só fazer coisinha chata e só estudar. A gente gosta muito de, pô, ir nos rolês, se integrar com o pessoal e, sei lá, a gente colocou 2 amostras aí das fotos que a gente tem. Na esquerda, o Thiago acabou perdendo a camiseta dele no rolê, mas o FEADEV estava lá para ajudar ele, a gente proporcionou essa camiseta maravilhosa dele para ele. E era isso que a gente tinha para falar, a gente vai abrir o espaço agora para as perguntas. Certamente alguma coisa não deve ter ficado clara, a gente deve ter passado um pouco por cima. Então, gente, por favor, pode abrir o microfone, ou, sei lá, se você quiser mandar no chat. Posso mandar Foi eu que fiz. Oi? Posso mandar um meme? Pode. Eu que fiz esse meme, tá, gente? Não, ó, entrem no Dev para não ser essa pessoa. Viu? Eu botei o link aí que não tem como mandar a imagem. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem mandar perguntas, sintam-se à vontade. De verdade, uma coisa que eu quero deixar claro aqui também é que, pô, nenhuma pergunta é idiota. A gente vai responder qualquer uma. A gente pode voltar os slides, pô, vocês que mandam. A Júlia, ela perguntou sobre a capacitação. A capacitação ocorreria nesse segundo semestre? Qual a duração do período? Então, ocorreria, e aí vai depender muito se você programa ou não, mas pelo que eu entendi da pergunta, provavelmente não. Então, se não, a gente está fazendo uma capacitação ali que duraria, seria feito no segundo semestre, você já veria alguma coisa no case para já começar um pouquinho, mas duraria em torno do que a gente previu no máximo 3 meses, dependendo de como andar o grupo de estudos básico, a gente consegue enxutar um pouco isso, tipo, a galera tá mandando super bem, não tem por que ficar vendo essas coisas tão básicas. Aí a gente diminui esse tempo, mas a previsão, nosso planejamento para tentar meio que aglobar todo mundo mesmo, ali por volta de 3 meses esse grupo básico. Mas lembrando que essa capacitação básica, ela não é, tipo, obrigatória. Então, por exemplo, você entrou nela, mas já entendeu que, tipo, eu não preciso mais desse curso básico aqui, o que eu vou ver eu já sei, então eu quero entrar no grupo de estudos. Aí você já pode deixar o grupo de estudos básico, né? É um pouco bem livre assim, mas os planejamentos são de 3 meses ali de capacitação inicial do grupo básico. Eu posso falar um pouco sobre isso, no caso, que, na verdade, a capacitação ela nunca acaba. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova e você vai ver que, assim, até no trabalho, quando você for, eu trabalho no banco de investimento, tem gente que trabalha em fundo, tem gente que trabalha em consultoria, você vai ver que sempre vai demandar algum conhecimento novo e nunca, assim, você nunca vai se sentir seguro de fato de que você sabe programar, mesmo que você saiba, né? Porque sempre vai ter algum conhecimento que você não sabe. Agora, o básico, que é, saber o que é um ambiente de programação, saber o que é a lógica básica de programação, a gente pretende seguir esse modelo aí que o João falou. Mas, assim, a capacitação em si, ela é constante, ela nunca termina. Show. Muito obrigado, Júlia, pela pergunta. Extremamente pertinente. Tem outro aqui do Eduardo, ele perguntou, quais serão as datas de cada fase do processo? Você tem fase? Eu tô pegando aqui, posso comentar? Sim. Mas só para fazer um comentário rápido, eu não vou comentar de todas. Eu vou comentar das primeiras datas aqui para vocês. A gente tá pensando em fazer o início da primeira fase assim que a gente fechar as inscrições. E as inscrições vão ser fechadas dia 19 de julho. Não. Pera, alguém confirma essa data para mim, por favor? As inscrições vão ser fechadas terça-feira, 21. 21. Ok, eu tô com a data... Alguém tem a data nova? Perdão, gente. É esse 21, é só essa que mudou, relaxa.
Essa acho que tá igual. Ah, tá. Aí a gente teria o início da segunda fase no dia 27 de julho, e na segunda fase seria até mais ou menos ao 10 de agosto, e do 10 ao 17 de agosto seria aquela terceira fase, que é o case em grupo. As entrevistas eu vou acabar não passando data para você, mas essas são as datas iniciais. Basicamente, a parte mais difícil do processo, para quem está prestando processo seletivo, vai ser a primeira, a segunda e a terceira fase, que é o case e aquela primeira fase que a gente vai mandar para vocês por e-mail. Essas são as que vocês mais vão trabalhar, e a gente escolheu justamente o período de férias para vocês fazerem essa. A entrevista vai ser um pouco mais tranquila, e vai ser depois. É isso, né? Chegou uma pergunta aí sobre a produção de conteúdo, ou teve outra antes que eu não vi? Tem uma pergunta aqui do Matheus. Ele perguntou: há alguma diferença no PS para quem já sabe programar? Ou seja, tem alguma diferença para quem sabe, para quem não sabe? Vai ter diferença no sentido... Eu posso. Assim, a diferença que vai ter, o Matheus, aqui na segunda fase, que vai ser a parte do case individual, quem já sabe programar vai estar resolvendo um case diferente de quem não sabe, entendeu? Porque senão também não seria justo com quem não sabe, né? Então, quem já sabe teria uma vantagem a mais. Então, a gente acabou fazendo essa divisão, especialmente na segunda fase. E complementando, quem escolhe esse case são vocês, tá? Porque a ideia é que vocês transmitam pra gente o quanto que vocês conseguiram aprender. Então, pô, se você ainda tá para fazer inscrição, tá com receio, não se sinta com medo ou receoso de colocar ou não colocar que sabe programar. Fica tranquilo, pode ser sincero, que é a melhor coisa. Opa, alguém ia complementar? Não, eu ia passar para outra pergunta. Assim, o objetivo do FEADEV é que as pessoas da FEA saibam programar, entendeu? Não é, tipo, ter um clube de programação. Então, se o nosso objetivo é que as pessoas aprendam, não faz sentido a gente bloquear pessoas que não saibam programar. A ideia é que, se você não souber programar, você se junte com a gente e aprenda. É isso. A próxima pergunta do Levi... obrigado, Matheus, pela pergunta. Próxima pergunta, ele perguntou: para mim, não ficou claro se o pessoal que faz parte de áreas como RH e marketing também se envolvem nos grupos de estudos e na aprendizagem de programação. Também está relacionado com a pergunta do Felipe, que também perguntou: como funciona a produção de conteúdo no YouTube? Não sei se perdi essa parte, mas vi que o João produziu conteúdo, mas ele se apresentou como parte do RH. Seguinte, talvez não tenha ficado claro mesmo, mas a gente divide a entidade em duas grandes separações. Primeiro são as áreas de estudos e segundo são as áreas administrativas. As áreas de estudos é o nosso foco, é onde a gente gera conteúdo. As áreas administrativas é o óleo para continuar girando a engrenagem, tá? Então, todo mundo obrigatoriamente participa de um grupo de estudos e também participa de uma área administrativa, entende? Então, a gente está... hoje, a dinâmica funciona dessa maneira. Você participa de um grupo de estudos e de uma área administrativa. E agora, só complementando mais do Felipe, como funciona a produção de conteúdo para o YouTube? Normalmente, o grupo como um todo que faz, né? Então, por exemplo, o workshop de KNN, que eu, junto com o Nicolas, todo o grupo de inteligência artificial fez, a gente constrói o conteúdo primeiro e depois, a gente meio que faz tudo como um grupo, tá? E depois decide quem vai gravar e quem vai postar, quem vai gravar, quem vai editar, quem vai fazer o roteiro e por aí em diante. É mais ou menos nessa linha. Mas, tipo, não tem uma regra, tá? Se você tem um conteúdo bacana que você sabe e quer ensinar, pô, à vontade. Só para complementar também, a gente falou que todo mundo participa no mínimo de uma área administrativa e de estudos, mas você pode participar de mais. Então, por exemplo, você falou, tipo, eu me apresentei como RH, mas eu fiz um vídeo
eu fiz um dos vídeos no YouTube. É porque eu também participava do cursos. Então, por exemplo, hoje falando pessoalmente, eu participo de 2 áreas de estudo e 3 administrativas. Principalmente agora que a gente está um pouco mais enxuto. Mas quando você entrar, você pode participar de mais áreas de estudos e mais áreas administrativas. Vai depender aí de quanto tempo você tem disponível. Boa. A Andressa perguntou de horários que geralmente ocorrem as reuniões. Eu não diria que dá para generalizar, porque depende muito do horário de cada um, tá? A gente leva em consideração quando cada um pode, mas agora em quarentena, qualquer horário assim tá sendo bem-vindo. Então, finais de semana a gente também tem reunião, por exemplo. O Márcio perguntou: no PS, os temas das atividades serão gerais ou tem alguma relação com programação? Não, se quiser, tipo, por exemplo, a ideia é que assim, vai ter mais relacionado com programação especificamente é o case individual, né? Que é onde vocês vão realmente ter que programar. A primeira fase, ela é uma fase mais para a gente conhecer um pouco mais de vocês, entenderem qual que é o interesse que vocês têm de fazer parte da entidade. A terceira fase, como é um case em grupo, é mais a gente entender como vocês trabalham em grupo, porque basicamente a entidade inteira funciona como um grupo em qualquer parte que vocês estejam, né? Tanto na parte administrativa quanto nos grupos de estudos, né? Então você nunca vai estar trabalhando sozinho. Então a gente precisa saber como é que vocês estão. E como já foi comentado antes, a entrevista é mais para a gente dar aquele aval certeiro, né? Que, pô, a gente validar as coisas que a gente tem em mente, conversar um pouco mais pessoalmente com vocês. Então, acho que é isso. Show. Pessoal, vocês podem abrir o microfone também, não tem problema nenhum. Se você achar que fica melhor explicar seu caso, a gente está aqui para ajudar. De resto, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Por favor, pessoal, nenhuma pergunta é idiota, do fundo do meu coração. Você pode perguntar coisa que a gente já falou, a gente não vai ficar chateado de repetir, de forma alguma. Aí, ó, a Alice perguntou. Obrigado, Alice. Se tiver dificuldade para fazer o primeiro case, pode pedir ajuda? Sim, e deve. A gente vai colocar o contato do pessoal para vocês entrarem em contato, chamar no WhatsApp mesmo, e a gente ajudar vocês, tá? Obviamente, a gente não vai colocar, não vai dar a resposta, mas a gente vai nortear, passar algum material complementar, alguma coisa que te ajude. Murilo Simões perguntou, desculpe se já falaram, cara, não precisa pedir desculpa, mas existe um regime de dedicação mínima? Em tempos normais, trabalho full-time e tenho facul de noite. Então, Murilo, aí entra de cada caso, em cada caso, acho que o João é melhor ele responder isso, porque ele é de RH, né? Tá, antes eu vou falar sobre a pergunta da Alice. Uma boa coisa na programação é você pedir ajuda, não pedir só ajuda para as pessoas, mas pedir ajuda também ao glorioso Google. Acho que quem já programou também conhece o Stack Overflow. Então, se você, por exemplo, está com dificuldade no seu case, esse tipo de coisa, cara, você na programação, você não vai saber de tudo de cara, você não vai saber, tipo, pensar na hora, você vai ter que pesquisar pra caramba. Então, aproveita e já faz isso no case. Tipo, pede ajuda sempre, tá? Então, quem for fazer, principalmente os cases, assim, não se preocupem, tipo, poxa, pedir ajuda pro cara ali do FEADEV, eu pesquisei isso, tô roubando. Não, isso não é roubar. Isso, para falar a verdade, é programar. Falando agora sobre o Murilo, então, basicamente, não tem um banco de horas ali com regime de dedicação mínima. A gente busca pro pessoal que está entrando a participação tanto numa área administrativa quanto uma área de estudos. E elas vão ter ali, cada uma, de certa forma, com vão ter suas demandas, sabe? Cada área de estudos tem uma demanda um pouco diferente de quantidade de estudo que você vai ter, e cada área administrativa também. Então, não tem uma dedicação mínima geral, mas tem uma dedicação mínima em cada área de estudos e em cada área administrativa, e a gente está buscando, para quem está entrando, cumprir no mínimo aquela demanda. Então, só para te dar questão de horário, por exemplo, questão de horas por semana,
Provavelmente a gente está trabalhando o grupo de estudos básico algo em torno de mais ou menos 5 horas por semana. E aí isso seria tipo 4 horas o curso, mais 1 hora a reunião, ali no mínimo, óbvio. Então, isso é a área de estudos. Cada área administrativa vai ter uma demanda também um pouco diferente, então é um pouco difícil de falar. Mas tem membros do Dev que trabalham e fazem a facu e etc e tal, que tem um horário muito apertado. A gente acaba conseguindo encaixar todo mundo de certa forma. Isso vai acontecer muito no Dev, tipo, o cara entra e começa a estagiar. E aí, tipo, tem toda uma mudança ali para conseguir, tipo, o cara continua lá, etc e tal, e ajudando, mas assim, é diferente. Então, é muito da pessoa para pessoa, mas a gente está buscando pessoas que consigam cumprir a demanda no mínimo dessas duas, de uma área de estudos e uma área administrativa. Show. O Rafael perguntou. Pessoal, obrigado pelas perguntas, de verdade. O Rafael perguntou: o membro da entidade pode ficar apenas no grupo de estudos ou é necessário participar da estrutura da entidade? A estrutura da entidade, creio eu que seja as áreas administrativas. Eu posso falar um pouco disso. Assim, a gente obriga, quer dizer, é recomendável, né? A gente obriga que, tipo, todo mundo no momento que for entrar vai participar pelo menos de uma área administrativa e pelo menos de um grupo de estudo, que, como o João falou, vai de acordo com o seu interesse. Porque, assim, assim, acho que é bom deixar claro que a parte administrativa, tipo, ela não vai te tomar tanto tempo, sabe? Você vai gastar a maior parte do tempo no dev realmente no seu grupo de estudo, realmente programando e atrás disso. Só que, assim, a gente precisa ter essa parte administrativa, a gente precisa ter gente, né, nessa área, porque precisa ter toda uma estrutura da entidade, sabe? Tipo, eu sei que muitas vezes a galera que está interessada só em programar e não necessariamente nessas áreas, mas, assim, a gente precisa ter todo um arcabouço, todo uma funcionalidade para que a gente possa continuar servindo o público feano e aprendendo e dando prosseguimento na entidade como um todo. Principalmente na parte que a gente está ensinando, né? Então, acho que talvez se você for pensar o que toma mais tempo aí, cara, de vez o grupo de estudo, é quando a gente está tentando transmitir o conhecimento. Então, por exemplo, preparar workshop, preparar aula, essas coisas, talvez seja o que dá mais trabalho, né? Porque a gente precisa montar todo o material, a gente precisa depois regravar várias vezes, aí tem a parte da edição também. Então, acho que se for pensar que dá mais trabalho, realmente, depois essa parte de ensinar aqui, que depende das outras áreas administrativas, né? Gente, tem uma pergunta. Manda lá. Eu estava vendo lá na parte de capacitação que vocês, por exemplo, colocaram Julia também, citaram Julia, que é uma linguagem que está começando a ficar famosinha. Aí, nesse sentido, assim, a dúvida que eu tenho é, vocês vão começar também grupos de estudo envolvendo Julia ou foi só para efeito mesmo de explicação? Então, foi eu que fiz esse slide, então. Foi para efeito de explicação. Na verdade, não tem nada prático em Julia, se bem que eu mexi um tempo atrás e em Julia num desafio. Na verdade, eu vou falar para vocês, o Dev ele começou com o desafio do Titanic e do Kaggle. Já ouviu falar desse desafio? O desafio ele funciona assim. Eu vou mandar para vocês aqui, eu vou ver se eu acho aqui agora, é até legal, se vocês tiverem interesse. Tem vários tutoriais na internet ensinando como é que faz, que é o desafio para quem quer começar a mexer com inteligência artificial. Eu comecei a programar no desafio, na verdade. Primeiro contato que eu tive. Foi com Python. Eu vou mandar aqui, achei o link aqui. Vou mandar aí no chat para vocês. E assim, o que esse desafio é? Ele te dá uma base de dados, são os passageiros do Titanic. E esses dados, eles têm uma parte, os passageiros que morreram e não morreram, e outra parte ele não diz se os passageiros morreram ou não. Ele te dá informações tipo o nome, onde a pessoa embarcou, o sexo, a idade, a classe dela no barco. E aí, com base nisso, você tem que criar um algoritmo que tenta prever se a pessoa, qual a chance dela ter morrido ou não, com base nos dados que você tem. Eu mexi um pouquinho com isso numa época para a gente fazer uma resolução para o time. Eu tinha começado a fazer em Julia, em Python e R, a solução desse desafio.
Então, assim, a gente sempre vai explorando um pouco. A gente não tinha mexido com R de volta até agora que os meninos voltaram e criaram um grupo. Agora, o grupo de web dev que a gente está fazendo, que a gente vai criar o site do FEADEV, vai criar a plataforma, a gente vai usar Python para fazer a base, mas vai incluir JavaScript também. Você não tem como criar um site sem JavaScript. A gente vai ter incluso CSS, HTML, que não é linguagem de programação, mas são linguagens de marcação que envolve também uma interdisciplinaridade que foge do escopo só de Python. A gente vai usar também SQL para criar o banco de dados do site. Então, assim, a mensagem que eu quero dar aqui também, Linux, por exemplo, não teve nada de Linux ainda, mas eu sou entusiasta de Linux, eu uso Linux, então no dia que alguém falar, vamos criar um grupo de Linux, eu falo, vamos, entendeu? Git não é uma linguagem, mas é algo super usado, que é plataforma de controle de versão. Então, é algo que a gente vai explorar. Aliás, eu estou devendo um workshop para o Dev, já estou roteirizando, o pessoal vai sair um workshop de Git. Então, assim, a ideia de colocar a Júlia aí, até para deixar isso, está em aberto aqui. A gente, com base no entusiasmo do pessoal, a gente vai explorar uma certa área ou não. Eu não sei quem perguntou, mas espero que esteja sido respondida a pergunta, se não ficou claro. Agradeço a pergunta também. Não, ficou claro, obrigado. Valeu. Show, valeu pela pergunta, cara. Tô indo para a próxima. Aqui, o do Rafael Alves. Não sei se vocês já falaram, mas vocês participam de eventos de programação? O primeiro evento que a gente participou como FEADEV mesmo, creio eu, se eu não estou enganado, é esse da Quantamental, aqui de finanças quantitativas. Mas acho que a sua pergunta é mais no sentido de hackathons e tudo mais. A gente nunca participou, mas é algo que a gente sempre quis participar. E, inclusive, também fazer. Óbvio, a gente tem muita coisa para fazer ainda, está fazendo muita coisa, por isso que não foi o foco ainda, mas, se tiver mais gente na entidade que pira em fazer um negócio desses, a gente está super dentro. Individualmente a galera participa, agora como Isso. dev mesmo, só foi o Quantamental por enquanto que a gente criou um grupo nosso, tal. Mas provavelmente a gente vai participar de mais, assim, como um grupo. O Aidan, cara, alguém ia falar? Não, pode falar primeiro. Não, manda aí. Eu só ia fazer outra pergunta. Não, então, uma outra coisa também que vocês citaram o Stack Overflow, né, durante a apresentação e tal, que, né, o salvaguarda, o anjo da guarda de muita gente. E eu queria saber, tipo, a FEADEV tem alguma coisa, assim, no Stack Overflow, no GitHub, assim, pra gente dar uma olhada também? Tem o Git da organização, que tem alguns trabalhos. Será que alguém... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu não sei se está tudo livre para vocês verem ou se tem alguma coisa privada. Eu acho que a maioria das coisas está privada. Vamos O desafio certamente está privado. O desafio ainda está rolando, tá, gente? Esse da Quantamental, por isso que a gente não pode falar tanto. A gente tem uma organização no GitHub, não sei se... Para quem não está familiarizado com o GitHub é uma plataforma que a gente coloca ali nossos repositórios, a gente meio que organiza projeto e os nossos códigos. E a gente tem o GitHub do FEADEV, que tem algumas coisas que já foram feitas. Eu vou pegar aqui e vou passar para vocês. Tem muita coisa livre, Mas assim, lá ainda não tem tudo. Mas assim, de vez em quando a gente vai atualizando lá. Eu vou passar aqui no chat. Caso você queira dar uma olhada. E todos os desafios do Abscrap estão lá. O site e o Quantamental está privado. Aí as coisas o de R começou agora, então eu acho que ainda não tem nada. E o de IA, que eu acho que o pessoal colocou, principalmente coisa do workshop, se eu não me engano, né? O pessoal do IA aí. A gente colocou o notebook do workshop lá. Beleza. Do Stack Overflow a gente não tem nada. É uma organização lá. Mas é justamente porque a gente está focando em aprender as coisas. Antes de sair abraçando tudo.
Outra coisa bacana que dá para fazer também, que a gente ainda não começou, mas com certeza que vai fazer também é Medium com algumas coisas. Não sei se já citou, Lotte, mas tem os artigos também do LinkedIn, né? A gente também tá querendo, a gente tá testando para ver como que fica os artigos. A gente fez um até agora, falando daquela pesquisa de ambiente que a gente fez lá no ano passado, que é bem interessante, é uma experiência bem enriquecedora, assim, de aprendizado. Então, a gente está fazendo vários testes, assim, para ver o que a gente mais gosta de fazer. O Aidan, cara, eu não sei se seu nome se pronuncia assim, eu peço desculpas. Ele perguntou: cheguei um pouco atrasado, vocês têm alguma recomendação para pessoas da fé que queiram aprender a programar e não consigam para passar no PSEL? Eu não sei se é PSEL ou era só PS que você quis dizer. Eu vou supor que é PS. A gente vai recomendar uns materiais. A gente não entrou em consenso ainda sobre qual, mas, pô, você tem uma infinidade de curso online. Eu, particularmente... Opa, pode falar aí. Não, tô brincando só. Os nossos workshops. Sim, eu ia chegar lá. Se você não sabe nada, absolutamente nada, eu recomendaria os cursos do Gustavo Guanabara, de um canal do YouTube chamado Curso em Vídeo. Ele ensina desde o básico, assim, e é mega mastigado, é muito bom. E, pô, se você já tem um conhecimento básico de Python, olha nossos workshops, eu acho que e os pré-requisitos, é o melhor lugar para você aprender esse tipo de coisa. E o que mais você quer falar? Pode olhar o DataCamp também, né? Isso. Dá uma olhada aí, quem talvez já tenha um conhecimento, dá para dar uma olhada no DataCamp, eu só não sei se vai ter, tudo de graça, saca? Então, não sei aí, mas o material é bom de qualquer jeito. O DataCamp é bom, e aí, eu sei que você é de Econo, outro material que eu vou recomendar, tem uma organização que é o Quantecon, não sei como pronuncia certinho, que eles também têm bastante material, tem bastante coisa, principalmente para programação e economia. Eu vou mandar aqui acho que da área de Data Science aqui, que é o sitezinho, que também é muito bom. O Theo também falou aqui do EDX e o Coursera também, que tem bastante coisa. Acho que o Coursera, principalmente se você já sabe alguma coisa assim, e quer se aprofundar em algum tópico específico, o JAX também é muito bom também. Inclusive, o Coursera, vou até divulgar, né, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a USP conseguiu um convênio com essa plataforma chamada Coursera, COURSA, que estudante da USP consegue acesso de graça para alguns cursos, alguns não, tem uma infinidade lá, tem muito curso, até uma data específica, não lembro se era setembro, outubro, mas, pô, você tem um tempinho aí para você estudar, e, inclusive, a gente está fazendo toda a parte de Deep Learning dos cursos da Coursera. É muito bom lá, a gente recomenda, principalmente aproveitando esse momento de graça. Perguntaram se a gente tem parcerias com empresas no ramo de programação para aprendizagem interna e externa para o público da FEA, né? Hoje a gente tem parcerias com empresas mais do ramo de negócios, para usar uma palavra bem genérica. Especificamente, a gente tem a parceria com a nossa mentora, né? Que ela é a COO de um fundo de investimentos. Então, ela sabe programar, mas foi quando ela aprendeu lá no passado, e não é nem Python, nem nada disso. Hoje ela tem uma atividade mais de negócios mesmo. E para frente a gente busca fazer essas parcerias com empresas que são mais programação mesmo, para a gente fazer algumas coisas um pouco mais técnicas, tá? Mas sempre tendo em mente que, pô, a gente é uma entidade de programação no mundo dos negócios, e não programação como um fim, e sim como um meio. Para deixar aqui um pique rápido do Biz, assim, tá para chegar uma outra parceria com mais cursos e tal. A presidência está indo atrás disso, não vou falar o que, mas tá para chegar também uma próxima. E a gente vai correr atrás de várias parcerias, principalmente para aprendizagem interna e externa pro pessoal.
O Felipe Macedo, ele perguntou qual seria o grupo que mais tem a ver com pesquisa, onde se estudam bases de dados nacionais, modelos, etc. Pretendem criar algum grupo específico para isso? Aí eu fiquei com um pouco de dúvida em questão de interpretação. Pesquisa no sentido acadêmico? Porque se for isso, a gente não tem um grupo específico. No começo, a gente tinha uma ideia de fazer um grupo mais voltado à área acadêmica, só que a gente decidiu focar em algumas coisas. Então, hoje a gente não tem. Só que, de novo, se tiver muita gente interessada, muita gente não, se tiver gente interessada, a gente faz. A gente não, né? Nós, quem estiver escutando aí também e futuramente for membro. Então, Eloy, só complementando, tipo, uma coisa, sim, que vale reiterar é que os grupos de estudo, como eles disseram, podem ser criados a qualquer momento. Então, assim, se a partir do momento que você entrar e você ter o conhecimento básico e, assim, você pode criar com mais uma pessoa do Dev o grupo voltado a essa área, sabe? Então, assim, é bem livre, a gente quer deixar e a gente vai deixar bem livre essa formação de grupos de estudos de acordo com o interesse dos nossos membros, sabe? Então, assim, você vai poder estudar a área que você se interessar, assim, sendo um grupo de estudo pertencente ao Dev, sabe? Uma coisa que, tipo, nada te impede de você trabalhar com isso em nenhum outro grupo de estudos. Então, por exemplo, se seu objetivo é trabalhar com base de dados nacionais, e por exemplo, nada impede, tipo, o grupo Job Scrapping fez isso, mas assim, era o grupo Job Scrapping, a gente puxou para esse lado. A gente trabalhou com dados do Bacen, que foi tema de workshop, trabalhou com dados do ANP, a gente trabalhou também com o IBGE. Agora, por exemplo, o grupo de R é um grupo focado em R, estatística, etc e tal, que está arrumando, que tipo, é muito importante para grande parte dos pesquisadores da FEA usam esse R, e está arrumando para econometria também. Então, nada impede de você usar algum grupo de estudo para você desenvolver isso. Mas específico assim não tem, mas também, caso entre, tenha demanda, como o nosso presidente falou aí, a gente cria. E acho que as demandas, elas são circunstanciais também, né? Igual, por exemplo, agora o teu site é uma demanda. Então, a gente vai criar um grupo de estudos, vamos focar, desenvolver o site. Uma vez que a coisa esteja pronta, provavelmente o grupo de estudo ele se encerre, a menos que tenha uma renovação no grupo. Mas são ciclos, né? Aí pode ser que surja uma demanda para fazer alguma pesquisa específica e a gente entre nessa linha. O grupo de Quant também surgiu com demandas, né? Então... Show. Fica o convite para você entrar dentro do Dev e criar um grupo de estudos e de pesquisa. Com certeza. O Murilo perguntou quantos membros tem hoje no Dev e quantos serão selecionados? João, você pode falar um pouco disso? Por favor. Eu acho que o João não está aí. Mas atualmente a gente está com 10 membros. E eu não sei se eu posso falar pelo diretor de RH aqui. Acho que até caiu. João, tá ouvindo? Cheguei aqui. Atualmente a gente está com 9. Selecionar, a gente não tem o número certinho, a gente vai trabalhar com as demandas de cada área administrativa, mas vai depender muito de como a gente vai ver vocês, mas não vai passar de 15. Vai ser um pouco menos de 15. Mas aí, o número certinho, não vou poder te falar. Porque vai depender muito também do processo seletivo. O pessoal tá mandando parabéns, falando que o livro do Gene Simons é muito bom, realmente. Elogiando o Guanabara, muito bom mesmo. Tem o pessoal falando da Coursera. Conta pra gente quais cursos Coursera vocês acham melhores, porque tem curso demais lá. A gente não chegou a ver tudo, porque, é muito curso mesmo. Até a gente ficou impressionado com a quantidade. E para a gente poder falar, recomendar um mesmo, seria bom que a gente tivesse feito algum básico, né? Mas, assim, o que o de inteligência artificial está vendo é o de Deep Learning
e o professor, a instituição que dá, é o deeplearning.ai, que é um fenomenal, assim, se você quer aprender inteligência artificial, mais especificamente deep learning, e você nunca viu isso. É bem mastigado, assim, no começo. O requisito é que, você precisa saber um pouco de Python, mas a questão teórica você não precisa saber nada, nenhum requisito. O Felipe Landim recomendou aqui, ó, com um embaixo aqui. Ele Isso. mandou o link até. Vale ver também, recomendação aí. Eu acho que é isso. Se alguém viu mais alguma pergunta, não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu creio que é isso. Se alguém tiver mais alguma outra pergunta, pode mandar aí. Não se sintam pressionados, de verdade. Se você também não se sentir muito confortável em fazer uma pergunta aqui, não hesite em mandar pelas nossas redes sociais, tá? Aí na apresentação, eu não sei se eu estou apresentando ainda, tô. Tem as nossas redes sociais, o Facebook, o Insta, e-mail se você precisar, e tem o nosso GitHub, inclusive, para quem estava pedindo aí. Mas de resto era isso, pessoal. A gente agradece aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai ficar aí um tempinho. Mas, muito obrigado. A gente atingiu quase 60 pessoas aí nessa conversa. E a gente fica extremamente grato pelo interesse de todo mundo. E boa sorte aí no PS. E é isso. A gente está ansioso para esse semestre que vai vir. Bom demais. Valeu, brigadão, hein, gente. Muito bom. A gente que agradece, pessoal. Valeu. Se cuidem aí. Lavem as mãos. Que tá quase, tá Aí, quase. faz